Espantado que eu vou dizer, ficamos quase 40 horas na estrada, quase 2 dias praticamente, por que não dizer 2 dias? Era para nós estarmos na sexta, de fato não deu tempo para chegarmos no culto, chegamos 11 horas da noite, descansamos, levantamos pela manhã, quase não descansamos nada, à noite ministramos aqui ontem, e depois que ministramos, ficamos mais algum tempinho ali fora, primeiro trufo, e logo após nós fomos para Arataca, uma viagem. Chegamos de madrugada na casa da mãe do meu cunhado, ficamos hospedados ali até o intervalo de manhã. Quando clareou o dia, nós fomos para a casa da minha sogra. Ali ficamos durante o dia e chegamos 6h30. Só deu tempo de tomar banho e chegar aqui a adorar a Deus. Então foi correndo, mas foi aprazível. Foi muito bom ver minha sogra muito bem. A saúde dela não estava totalmente instável. E hoje, com a glória de Deus, eu vendo ela melhor para mim, eu fico muito honrado e feliz. A minha sogra para mim é uma segunda mãe, diga glória. Foi através dela que hoje eu estou muito bem casado com a minha digníssima amada esposa. Missionária Josiane. A minha sogra foi uma bênção na minha vida. Deus me presenteou ela e por intermédio dela, Deus me deu essa graça de estar casado com a filha dela. Amém? Então, sem mais delongas, eu sinto muito honrado por vocês terem nos abraçado, eu e minha casa. Glória a Deus. Glória a Deus pelas vossas vidas. Ninguém faz a obra sozinho, mas todos em conjunto fazemos uma obra em um todo. E por causa disso, eu quero que vocês tirem a mão da sua Bíblia, se você está com a Bíblia na tua mão, dá uma linda salva de palmas ao Senhor aqui nessa noite. Mais forte, Deus forte, Deus merece. A festa é com as irmãs, mas a igreja está de parabéns. A festa é com as irmãs, mas a igreja está de parabéns. Quando eu vim pela primeira vez aqui, a passeio, a igreja era lá, um pouco mais para cima, bem apertadinho, mas cheio de Deus. E hoje vocês estão num templo novo e ainda próprio. Você entende isso aqui ou não? Aqui revela a obra que você tem feito. Você entendeu isso aqui? Aqui revela a obra que você tem empenhado. Vale a pena se esforçar para a obra crescer. Isso revela a unidade da igreja quando a igreja cresce. Ainda que o adversário se levanta, mas ele se levanta para cair. Diga amém. Amém. Graças a Deus. Está ali meu cunhado, Eliomar, homem de Deus. Deus abençoe. Juntamente com a minha cunhada, glória a Deus. Essa mulher é incrível, irmãos. Mulher de Deus, nos acolheu de uma forma assim gigantesca, sem de esforço nenhum. E eu louvo a Deus pela vida da minha cunhada Janiel. Minha esposa, eu fico sem palavras para expressar o que eu sinto por ela, o que ela reflete para mim, o que ela é para mim. Viu? Glória a Deus, aleluia. Todo mundo fala que estou atrás de um grande homem, né? Na verdade, você sabe que é do lado de um grande homem, só que eu sou pequeno, né? Ela é gigante. Mas eu louvo a Deus por isso. Irmãos, vamos entrar no texto, amém? Eu tenho apenas meia hora. Você dá meia hora para me pregar aqui? Vocês aguentam? Meia hora eu entrego o microfone para o pastor Roberto, amém? Queridos, olha para cá. O texto que acabamos de ler vai narrar uma história linda, uma história fantástica, uma história que tem alguns capítulos anteriores que vai mexer com a nossa estrutura e a nossa alma. Observando dentro das páginas seletivas,
Haja vista que Deus, então, ele precisava de um profeta para a nação e de um juiz, e também de sacerdote. E haja vista que Deus então vai levantar Samuel, filho de Ana. Samuel, ele nasce debaixo de um propósito divino. E automaticamente, quando ele está crescendo dentro do templo, Deus vai chamar ele para o ministério. Samuel vai ser o grande líder do povo de Israel como boca de Deus na terra. E ele faz tudo conforme a vontade de Deus. O povo então vai rejeitar Samuel depois da sua velhice. O povo então vai escolher um outro homem que sobressaía sobre seus ombros. E automaticamente eles encontram Saul, filho de Quis, caçando jumenta, ou procurando jumenta. Haja vista que quando o povo encontra alguém para levantar como rei, Samuel vai questioná-lo acerca daquilo que o povo estava lhe reprovando, ou abrindo mão da sua liderança. Deus olha para Samuel e vai dizer: Samuel, aceita o que o povo está pedindo e o que o povo está querendo fazer. Eles não estão te rejeitando a ti, porém estão rejeitando a mim. Mas dá ouvido ao povo, permita que o povo levanta. Quando o povo então vai colocar Saul no trono, Deus então vai usar a vida do mesmo para ungir Saul para estar no trono. É interessante saber isso aqui, que Saul começa reinando. Nos seus primeiros anos, ele está muito bem, obedecendo a ordem de Deus, sem sair fora dos estatutos que Deus lhe ordenou, e ele está cumprindo a vontade de Deus. Só que após os 3 anos depois, Saul sai fora do padrão que Deus estabeleceu. Ele sai fora do que Deus determinou. E com isso ele vai entender que já não precisa mais ouvir a voz de Deus, que já não precisa mais obedecer a Deus, que já não precisa mais estar debaixo do que Deus determinou. Haja vista então que por causa disso, Samuel vai chamar Saul a um sacrifício no monte. E ele vai esperar Samuel durante o período de 7 dias. Saul está esperando Samuel. Samuel não chega dentro do tempo determinado para o sacrifício. E o que Saul faz? Ele sacrifica no lugar de Samuel. Só que Saul, ele não é sacerdote, muito menos não era profeta. Só que um belo dia estava encontrando dentro do arraial ele profetizando. Só que ele foi consagrado a rei. E rei não tem direito de se sacrificar como sacerdote. Por isso que tinha que esperar Samuel para o sacrifício, para Deus receber o sacrifício da mão do sacerdote. Por causa de Samuel demorar para chegar no lugar do sacrifício, Saul vai se atrever a sacrificar. Ele comete um pecado das grandes, a ponto de atrair a ira de Deus e a reprovação do seu chamado e do seu ministério. Com isso, Deus vai revelar para Samuel, dentro da tua casa de madrugada, o pecado de Saul. Qual era o pecado de Saul, pastor? Somente a desobediência? Não, era colocar a mão naquilo que não era para colocar. Era fazer aquilo que não era para ser feito. Ele não era sacerdote, ele não tinha direito de sacrificar, ele era rei. Se Samuel não chegou dentro do tempo determinado, não era para ele colocar a mão, não era para ele sacrificar. Porém, por conta dele não esperar mais Samuel, ele comete um pecado que vai além da desobediência. E por causa disso, Deus vai revelar para Samuel, dentro da tua casa de madrugada, o pecado de Saul, a transgressão de Saul. Por causa disso, haja vista que Deus então, ao revelar-se para Samuel, Samuel sai do seu habitar e vai ao encontro de Saul no monte. Quando ele chega lá, ao encontrar com Saul, ele vai fazer uma pergunta simples: o que tu fizera? Você sacrificou naquilo que não era para sacrificar? E Saul vai dizer: eu ouvi a voz do povo e preferi fazer a minha vontade, sacrificando das melhores das ovelhas, para que Deus pudesse perdoar o rei Agag. Só que a ordenança de Deus aqui para Saul é:
mata todo o povo do rei Agag e não deixa ninguém sobreviver, desde a criança de colo até as senhoras, não deixa ninguém sobreviver, pois é inimigo número 1 de Israel, o povo amalequita. Interessante que nessa gestão ele prefere desobedecer, sacrificando, pegando das melhores ovelhas e oferecendo a Deus. Quando Deus aparece através de Samuel, dizendo pela boca de Samuel: eis que o Senhor lhe reprovou o teu chamado e vai colocar outro melhor do que ti, ou tu, no trono para reinar. Porque Deus não tem prazer naquele que se sacrifica, mas naquele que lhe obedece. O prazer do Senhor não está no sacrifício que nós fazemos, mas está na obediência. Porque a desobediência é pior do que um ato de feitiçaria. Aleluia. Então Deus fala pela boca de Samuel que Deus havia rejeitado Saul. E o interessante é que nesse período que Deus rejeita Saul, Deus vai olhar para Samuel e dizer: enche o teu vaso de azeite. Só que naquele tempo a expressão vaso era um chifre de carneiro. E ele disse para Samuel: enche o teu vaso e enviar-te-ei a Belém, a casa de Jessé, o belemita, e dentre os teus filhos lhe provide um rei. Quando ele chega na casa de Jessé, está todos os filhos de Jessé: Eliabe, Abinadab, Samá, Radai, Ozem, Natanael, e o último, que era o menor da casa, estava no campo, cuidando de ovelhas. Ou seja, o nome dele era Davi. Quando Samuel está dentro de um cenário, em um banquete preparado, a Bíblia vai mencionar aqui que Samuel pega o chifre de azeite e vai ungir o primogênito, que é Eliabe. Quando ele vai deitar o azeite na cabeça do primogênito, o Senhor brada no coração de Samuel e disse: Samuel, não é este. Então passa-se o segundo Abinadab. O Espírito de Deus novamente brada dentro dele: também não é este. Então passa o terceiro, chamado Samá. O Espírito do Senhor novamente vai bradar dentro dele, dizendo: não é este. E vai passar todos os filhos de Jessé, a ponto de Deus não escolher ninguém que está dentro do cenário. Então ele faz uma pergunta: acabaram-se os mancebos, acabaram-se os jovens, e automaticamente Jessé vai dizer: ainda existe um, é o menor da casa. E Jessé apresenta ele como menor, e não diz o nome dele para Samuel, o profeta. Automaticamente Samuel vai mandar chamá-lo. Só que Davi não está no cenário. Quem era Davi? Filho de Jessé, o ruivo, cabelo esvermelhado, suas peles totalmente vermelhada, cheio de sarna no rosto. Só que Davi, ele era um jovem belo, formoso à vista. Quem era Davi? Aquele que compunha melodia no campo. Todas as vezes que estava no campo, cuidando de ovelha de seu pai, todas as vezes que aparecia um urso e um leão para arrebatar as ovelhas, Davi estava presente para livrar as ovelhas da boca do urso e também da boca do leão. Davi corria perigo no campo de batalha, cuidando de ovelhas. Ninguém estava ali acompanhando Davi, ninguém estava vendo Davi. Davi estava fora da visibilidade humana. Porém, mesmo fora da visibilidade humana, não deixou de compor melodia e não deixou de salmodiar a Deus. Todas as vezes que Davi estava no campo, ele estava compondo melodia e cuidando das ovelhas, observando as ovelhas, cuidando das ovelhas, dando pasto para as ovelhas se engordar e crescer. Davi estava cuidando do ofício que o teu pai me colocou nas suas mãos. Nesse período Davi não era notado, nesse período Davi não tinha nome, porque nome para os seus irmãos é quem tinha uma formação diante de visibilidade humana. Como Davi era o menor da casa e ficou com um ofício que ninguém queria ficar, Davi então estava fora da visibilidade, mas próximo de Deus, fora da visibilidade
visibilidade humana mais perto de Deus. Fora da visibilidade humana, mas escrevendo a tua história no anonimato. E o interessante é que Davi, ao escrever a sua história no anonimato, ele escreve um dos salmos mais lindos da Bíblia, que todos nós conhecemos, o Salmo 23, de cor e salteado. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz de verdes pastos verdejantes, guie-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma por amor ao teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolas. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo até que o meu cálice se transborda. Porque certamente a tua bondade e as tuas misericórdias me seguirão por longos dias da minha vida. O que Davi está dizendo aqui? O Senhor é o meu e nada me... Só que a palavra vertente, nada me faltará, no hebraico, significa assim: o Senhor é meu pastor e de mim nada tem falta. Na nossa Septuaginta, versão da português, diz a expressão assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que a versão hebraica original é essa: o Senhor é meu pastor e de mim nada tem falta. Aleluia! Em outras palavras, Davi está dizendo: eu não tenho falta de nada, o Senhor é o meu protetor, o Senhor é quem cuida, o Senhor... Pegou isso aqui? Quando o Davi está dizendo: eu tenho um pastor que cuida, eu tenho um pastor que zela, eu tenho um pastor que vela, eu tenho um pastor que livra, eu tenho um pastor que guarda, eu tenho um pastor que orienta, eu tenho um pastor que provê todas as coisas na hora certa. Se me faltar, ele está presente. Pode faltar tudo, mas a presença dele não pode me faltar. Oh, glória. E o interessante é que Davi, melhor dizendo, Davi, ele vai ser convocado por Samuel. E ele sai do campo de visibilidade, construindo história sem ninguém ver. Quando ele chega no cenário, ele depara com um cenário. Qual é o cenário? Um banquete preparado. Quem está lá dentro? O profeta Samuel, um homem de peso, um homem de cunho. Quando ele entra, o Espírito brada dentro de Samuel dizendo: este é o rei que eu quero levantar segundo o meu coração. Unge Davi. Samuel questiona, mas logo ele é ele, porque eu não vejo como o homem vê, pois o homem vê o que está na tua aparência, mas eu olho o que está dentro do coração. Unge porque mesmo é. E de repente a Bíblia diz: a partir do momento que Samuel começa a descer o azeite sobre a cabeça de Davi, e o Espírito do Senhor se apossou da vida de Davi naquele dia. Preste aqui: a partir do momento que Davi foi ungido com o óleo da unção, o Espírito Santo entrou na vida de Davi naquele dia e nunca mais. A vida de Davi foi o mesmo, glória. A partir do momento que o óleo caiu sobre a cabeça de Davi, os seus irmãos ficou chocados, impactados, assustados, admirados, perplexos. Por quê? Porque Jessé, segundo a lei, era para ser escolhido o primogênito. Porém, se não tivesse o primogênito, era o segundo. Se não tivesse o segundo, era o terceiro. Jessé não errou ter colocado o primeiro para ser ungido, porque segundo a lei, ele só está cumprindo a lei. Mas quem criou a lei também determina como ela pode ser exercida ou exercitada. Ou seja, não é que Jessé errou em ter escolhido o primeiro, não. Ele estava cumprindo uma ordem que Deus estabeleceu. Mas quando Deus quer levantar alguém, Deus não pede conselho para o homem. Quando Deus quer levantar alguém, Deus vai além do que Ele criou, só para colocar alguém de pé no trono segundo a tua vontade. Você não entendeu?
quando Deus quer colocar alguém, Ele vai além daquilo que Ele já determinou e mostra aquilo que Ele determinou. Ele levanta quem Ele quer, Ele unge quem Ele quer, porque Ele... Olha para cá. Davi é ungido. Os questionamentos na mente de seus irmãos é muito grande. De repente seus irmãos foram convocados para ir para a batalha com Saul, porque existe um homem, quase 3 metros de altura, desafiando o povo de Israel. Quem é esse homem? Golias, da cidade de Gate, um homem de guerra, desde a sua mocidade ou infância. Ele desafia alguém para ir guerrear com ele no vale de Sacote. De repente não desce ninguém. Jessé então vai enviar Davi para ver como estão seus irmãos na batalha, levando marmita, lanchinho. Chegando na guerra, Davi depara com o estudo do gigante e pergunta para os seus irmãos: vocês não vão para a guerra? Vocês não vão guerrear? E eles disseram: que fazia parte dos guerreiros das tropas de Saul. Ninguém saiu do meio da tropa para guerrear. De repente Davi então vai dizer para um dos seus aliados e disse: eu irei para a guerra. Davi chama Saul em particular e disse: Saul, permita de vir para a guerra. Saul despreza o tamanho de Davi e disse: tu és menino, tu és moço, eu nunca te vi lutando. Quem é você? Davi então vai dizer o currículo dele: você não me viu, mas todas as vezes que eu estava no campo cuidando das ovelhas de papai, todas as vezes que aparecia um urso e um leão para arrebatar as ovelhas, eu estava presente e Deus dava livramento através das minhas mãos e eu agarrava na barba do leão e Deus dava vitória. Assim como Deus me deu vitória com o urso e com o leão, sem ninguém me ver, Deus vai me dar vitória contra esse gigante. Permita de eu ir, rei. Permita de eu ir para a batalha. O rei vai permitir e o rei vai dizer: cadê tua armadura? Davi disse: eu não tenho armadura. A minha armadura é invisível, velho. Saul, com medo de Davi morrer na batalha, ele fala assim: então vai com o meu escudo, vai com a minha espada, vai com a minha lança, vai com a minha armadura, pega o meu capacete. Davi coloca. Quando ele vai andar, trava. Davi nunca tinha usado isso. Só a armadura de Saul pesava mais que Davi. Davi não tinha como andar com aquela armadura. Então ele arranca toda a armadura de Saul e diz: eu posso ir do meu jeito? Você que sabe. Quer ir? Vai. Davi desce no riacho, pega 5 pedras lisas, ele escolhe a dedo, coloca no forte de pastor e vai para a guerra. Quando ele está descendo no vale para guerrear, o gigante de longe avista Davi de longe e grita: não tem homem para vir guerrear comigo? Mandaste uma criança para guerrear com pedra e pau, por acaso não é algum cão? Olha só o insulto do gigante. Davi olha para o insulto do gigante, e o gigante, desprezando o seu tamanho, Davi diz: você vem contra mim com escudo e com lança e com espada, mas eu irei em nome do Senhor dos exércitos. Em contrapartida, normalmente o soldado confia na espada que tem, no escudo que carrega. Davi estava confiando no nome que ele carregava. Pega isso aqui. Saul desprezou o tamanho, só que dentro de Davi tinha uma presença de Deus. Você não entendeu nada. Davi nunca andou sozinho, Davi sempre andou com uma presença. Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui nessa introdução desse texto. De repente Davi pega uma pedra, coloca no forte de pastor e atira, e você conhece a história. Cravou na testa do gigante. O gigante, em vez de cair para frente e para trás, melhor dizendo, não cai para trás. Porque segundo a lei da gravidade, todo aquele que atira a pedra de frente para trás, irmão, a tendência é cair para trás. O gigante cai para frente. Quando o gigante ficou tonto com aquilo que Davi tirou a pedra, o gigante cai. Davi corre na frente do gigante, pega a haste do próprio gigante e arranca a cabeça dele. É por isso que você não pode diminuir ninguém nessa vida.
Porque quem você menos imagina que não tem força, a força dele às vezes não está no exterior, está dentro dele, você não entende a força que vem do sobrenatural. Nesse momento Davi ganha nome, porque agora as irmãs começam a compor um hino. Na hora que Davi ganhou, Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. O hino muda, o cântico muda. Davi ganha notoriedade no campo de batalha. Os irmãos de Davi, admirado por ver o seu irmão menor, o caçula, derrubou um gigante nato na perito e na batalha. Ele ganha nome, ganha peso no nome, ganha fama, ganha grandeza. Tem espada de guerreiro, tem escudo de guerreiro, tem armadura de guerreiro, mas não saiu para a batalha. Davi não tem escudo, Davi não tem espada, Davi não tem nome, mas Davi tem capacidade. Pega isso aqui. A diferença, irmão, está em quê? Está na presença de Deus. Porque os irmãos tinham nome, não tinha presença que Davi tinha. Os irmãos tinham capacete, tinha lança, mas não tinha uma unção que estava delegada sobre a cabeça de Davi. Eu vim aqui para dizer para alguém nessa noite: a unção ainda faz a diferença na tua vida aqui nessa noite. Deus está derramando uma unção de graça sobre a tua vida aqui nessa noite. Eu já começo liberando a primeira palavra profética para quem tem mão para levantar e boca para dar glória. Deus vai derramar uma nova unção sobre a tua vida. A unção que Deus vai derramar sobre você. Deus nessa noite está investindo na tua casa. A glória de Deus será tão tamanha que nem o teu inimigo vai entender o que Deus tem na tua casa, o que Deus tem na tua vida. A unção quebra o jugo, a unção despedaça ferrolho, e Deus está liberando uma unção poderosa nessa. Quem acredita, levante a tua mão, receba a presença de Deus. Agora, 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 receba a graça dele, agora. A unção ainda na vida de um homem faz a diferença. Eu vim aqui para dizer para alguém: crente cheio da unção, ele quebra ferrolho, ele despedaça jugo. Um crente cheio de unção, é impossível o inferno parar. Uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que consagra, uma igreja ungida. O diabo não para aqui nessa noite. Quem tem unção, quem tem unção. Só por curiosidade. Tem unção aí? Diga para no mínimo 2, 3 pessoas. Tem unção aí? Tem unção aí? Vê se ele está com cara que tem unção. Vê se ele está com cara que tem unção. Quem tem unção? Vê se ele está com cara de quem tem. Olha aí, olha aí, olha aí. Tem unção aí, tem unção aí. Tem unção aí, tem unção aí. Tem. Olha pra cá. Santo de Israel. Quem tem. Quem não tem, irmão?
arrepiado aqui, mano. Tô tomado de uma glória aqui, tô virado 70 já. Ora bacala barachandaralha. Ora bacala barachanda. O gigante vai cair na tua vida hoje. Eu não sei qual é o gigante que está te afrontando, mas vai cair, vai cair, vai cair. Vai, vai, vai. Ele vai cair, ele vai cair, ele vai. Você já crê que o gigante já está caindo? Olha para cá. Davi ganha fama. Davi ganha uma notoriedade. Depois disso daqui, Saul ele é totalmente atormentado por um espírito maligno da parte de Deus. Pois o espírito de Deus havia se retirado de Saul. E Davi vai ter que compor melodia. Todas as vezes que Saul está atormentado, não consegue dormir, porque o demônio tomou conta do corpo dele, Davi aparece. Continua cantando. O pastor fala que eu arranho o hino da Cassiana tomando banho. Não interessa, continua arranhando, mas continua cantando. Porque o que expulsa o mal da tua vida e da tua casa e na onde você pisa é quando você adora. Todas as vezes que Davi estava tocando, o Espírito batia em retirada. Você não vai ver Davi orando, você não vai ver Davi dando uma palavra, você não vai ver Davi colocando a mão para expulsar nada. Você só vai ver Davi adorando, você só vai ver Davi tocando, tocando, tocando. Tem adorador aqui, tem adorador aqui, tem. Só que veio para adorar, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem adorador aqui nessa noite. Não para de adorar. Continua adorando aquele que é digno de ser atributado a honra, a glória, a majestade. Chega, Deus, mete uma adoração aqui. Deixa eu ver se você veio adorar. Vai abrir a boca para dar glória, não, meu irmão. Davi está tocando e o Espírito sai. Aleluia! Dentro dessa conjectura, Saul fica atormentado. Passa um período de tempo vasto. Saul quer matar Davi porque o Espírito tomou conta dele. Saul passa a perseguir Davi. Davi então vai ter que fugir da sua pátria para não morrer na mão de Saul. E o interessante é que nesse período que Saul está atormentado, Davi cria uma aliança com Jonatas. Glória. Todas as vezes que Davi está correndo perigo, Jonatas avisa Davi: meu pai está vindo aí para te matar. Corre, você esconde. Um dia Davi vai ter o privilégio de matar Saul. E Deus disse para Davi: eu entrego Saul na tua mão, faz dele o que você quiser. Davi corta, ele encontra Saul dormindo dentro de um campo de batalha. Ele corta uma das hordas de Saul. Saul nem percebe que Davi cortou, ele estava dormindo. Davi poderia ter arrancado a cabeça dele, mas não faz isso. Só porque Davi cortou o manto sagrado de Saul, um pedaço da horda, ele se arrependeu amargamente por ter cortado, porque aquele manto que Saul carregava era ungido. Aleluia! Glória a Deus! Davi tinha tudo para matar Davi, mas não tocou em Saul. Só se arrependeu por ter cortado um pedaço da horda. E ele disse: Deus, não posso tocar porque ele é tão ungido, independente de ele, o Senhor ter reprovado ele no trono. Ele pode estar reprovado, ele pode não ter tua presença, mas ele é tão ungido. Quem tem que tocar nele não sou eu, é o Senhor. Se é o Senhor quem quer tocar, toca nele o Senhor. Mas eu não posso tocar. Ainda que ele esteja desviado, ele não deixou de ser ungido do Senhor. Olha aí!
cantava, de quem pregava, de quem orava, de quem dirigia culto, está caído hoje. E infelizmente estamos vivendo um contexto. Em vez da igreja ou alguns abraçar, aponta, joga no YouTube, joga no Facebook, fala do pecado alheio, caiu no adultério, caiu na prostituição, está bebendo, está fumando, está se drogando. E sabe quem sai falando? Quem não é para falar. Quem é para abraçar, não abraça. Quem é para dar uma palavra, não dá uma palavra. Mas abre a boca para me falar. Abre a boca para julgar. Deus me trouxe aqui para me devolver. Não aponta quem caiu. Por que, pastor? Porque quem começou a te julgar é da alma que nessa noite. Olha pra cá. Estamos vivendo uma época em que todo mundo quer julgar o outro. Aleluia. E tem gente que torce para o outro cair. Eu não sei como pode ter pessoas que têm uma mente Espírito tribulada, Santo de que só Deus. pode ser. Não vê a hora do outro cair para dizer, eu não falei que caía. E quando percebe que cai, é o primeiro jogar no YouTube. É o primeiro colocar no Facebook. Olha a cara de fulano aqui, eu não falei. Deus. A pergunta é, você está fazendo papel do que na igreja? Você está fazendo papel de ovelha ou de bode? Afinal, que papel você está fazendo aqui nessa noite? O papel da igreja que abraça o pecador, ou o papel daquele que chuta o pecador, como se não tivesse remissão de pecado, para Deus colocar de pé. Ai! Olha para mim aqui, encara eu. Vê se dá para dar glória, né? Segure que vai apertar o cinto mesmo. Aleluia, Jesus. Com a mesma medida que você mede, talvez um dia você vai ser medido. Esse Zé. Com o mesmo ferro que tu fere, um dia você pode ser ferido com o mesmo. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que uma certa feita o apóstolo Paulo escreveu e o próprio Cristo padrão dentro dele dizendo assim, ó, aquele que está de pé, olha, não é hora, olha. E olha e cuide para que não caia, porque se cair, tem uma multidão para te apontar. Esse Zé. Então não bata no peito achando que você é melhor que fulano, que fulano caiu, porque fulano está desviado, porque fulano um dia falava isso, um dia falava aquilo, um dia pegava. Não, estamos no mesmo time. Um time não pode jogar contra o mesmo que está no time, não. Temos que estar unidos, temos que estar enraizados, temos que estar debaixo da promessa que nessa noite. Se você encontrar o teu irmão na rua, ou qualquer lugar que você encontrar, não defama ele não. Aleluia, Deus. Sai falando não. Para isso já tem um mundo que julga, já aponta, já condena, já fere, já mata, já destrói. A igreja está aqui para abraçar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ninguém aqui está dizendo de um dia errado. Somos de carne e osso, temos a tendência de falhar. Quem nunca pensou aqui em desistir e parar? Santo de Deus. Aleluia. Quem nunca pensou em largar tudo e abandonar a fé? Você só está aqui porque Deus te segura nas tuas mãos para te colocar de pé. Olha para cá. Saúl quer matar Davi, Davi foi. Aleluia. Ele entra dentro de uma caverna de Adulão, dentro de uma terra inimiga, terra de Gade. Ele encontra 400 homens, homens desgostosos da vida. 3 classes de pessoas, endividadas, amarguradas e abatidas de espírito. Quem eram esses homens? Homens que a sociedade não dava nada. Homens que a sociedade olhou para eles e disse assim, esse aqui não tem futuro. Mas quando Davi entrou lá dentro, eles reconheceram, isso aqui é o rei Davi. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que Davi fez deles os valentes. Você pega isso aqui? Aleluia. Só que em contrapartida, quem eram os homens? Que Davi fez deles os valentes? Homens endividados. Homens amargurados na alma. Desgostosos da vida. Sabe isso aqui? Viveu, morreu para ele, tanto faz. Já não tinha esperança mais e nem expectativa de vida. Mas quando Davi pisou lá dentro, a história muda. Quando Davi pisou lá dentro, pastor,
no Senhor. Mesmo Davi sozinho, correndo de Saul, quando entra dentro da caverna, Deus levanta um exército para estar do lado dele. Aleluia, Deus. Quem você menos imagina, Deus está levantando a teu favor aqui nessa noite para estar do teu lado. Quando você pensa que está sozinho, Deus levanta um batalhão para estar do teu lado para carregar a tua causa junto contigo. Quando você pensa que você está sozinho, Deus vai guerrear o teu favor aqui nessa. Até porque a unção que está sobre você, ela é poderosa para levantar um exército inteiro que está caído. Esses homens entram com a história, mas puxa o currículo deles. Eram homens que não tinham mais condição de viver. A sociedade rejeitou, a sociedade abandonou. Mas quando Davi entrou lá dentro, tudo muda. A história é outra. A página vira. Porque quando o homem de Deus está debaixo da vontade de Deus, irmão, aonde ele pisa, milagre acontece. Glória a Deus. Aonde ele pisa, a história é outra. Não é o ambiente que te faz, é você que faz o ambiente aonde você pisa. Você pode estar num ambiente desfavorável, você pode estar no pior fase da tua história, mas se você chegar, o milagre chega junto. Se você coloca a mão, Deus coloca a dele para mudar a tua história aqui nessa noite. Deus vai mudar a história de muita gente aqui nessa noite, irmão. Aleluia, Deus. Eu creio. Um belo dia, surge uma guerra dos filisteus contra Israel. Dos 37 valentes de Davi, 3 se destacam no meio dos 37. O primeiro que se destacou se chama-se Josebete de Basebete. Esse homem, com uma única lança, venceu 800 homens em uma só atacada. Era um homem ágil, era um homem esperto, era um homem inteligente, era um homem sagaz, era um homem de guerra. Com uma única lança e uma só vez, pastor, ele venceu 800 homens sozinho. Entrou para a história, porque venceu muito inimigo. O segundo que entrou para a história, Eliasar. Esse homem, quando surgiu a segunda batalha, que os filisteus vieram mais em números para guerrear contra Israel, esse único homem se levantou para guerrear contra uma multidão. E a Bíblia diz que ele guerreou tanto que a espada gravou na tua mão e não soltou mais. Ele batalhou tanto, e Deus operou um grande livramento de vitória, que a espada cravou na tua mão. Quando ele abria a mão, a mão não abria mais, ela grudou na mão. Você entende isso aqui? Aleluia, Deus vai te dar uma graça que a espada nunca mais vai soltar da tua mão. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio. Você vai guerrear tanto, e nunca mais você vai escutar dessa espada aqui nessa noite. Glória a Eu creio. Deus. Aleluia, Jesus. 2 batalhas são vencidas. Os inimigos se levantou de forma tão brusca, tão cruel, que agora levanta uma outra terceira batalha. Uma outra multidão se levanta para guerrear contra Israel. Só que essa multidão aqui é maior do que a primeira e a segunda. O que acontece aqui, pastor? O povo treme. O mesmo povo que entrou na história, o mesmo povo que ganhou o nome, ouviu que uma grande multidão se levantou maior do que as outras duas. Eles tremeu na base. O medo entrou dentro deles. E o que eles fizeram? Arrumaram as suas malas, abriram mão da espada para ir embora. Correu do seu campo de guerra. Abriram mão das suas terras. Abriram mão das suas conquistas, porque a multidão gritou mais alto. De repente, irmão, no meio daquele tumulto, no meio daquele desespero, no meio daquela situação toda, está todo mundo abrindo mão das suas terras e indo embora para não morrer na mão do inimigo. Se levanta um. Esse um se chama-se, oh glória, Samar, filho de Agé.
Esse homem tem um pedaço de terra cheio de lentilha. Glória. Aleluia. Esse homem vai tomar uma posição, assumir uma postura de guerreiro, de valente. Está todo mundo indo embora, está todo mundo correndo, está todo mundo fugindo. Mas esse homem está dizendo: eu prefiro morrer lutando do que abrir mão daquilo que é coerência. Aleluia, Deus. Eu prefiro morrer como guerreiro do que abrir mão Glória a Deus. de um pedaço de terra que Deus me concedeu. Aleluia, Deus. Tem alguém olhando para Samar e está dizendo para ele: é só um pedaço de terra. Abre mão. Deus pode te dar outro. Deus pode te dar o melhor que isso aqui. Você vai morrer. Vamos embora. A multidão que está vindo contra nós aqui é melhor que nós. Vamos embora. E ele disse: se vocês quiserem ir, vocês podem, mas eu vou ficar. Aleluia, Deus. Para você, esse pedaço de terra não tem valor. Para mim tem. Aleluia, Deus. É só um pedaço de terra, mas para mim tem valor. Aleluia. É inegociável. Não dá venda, não dá troca, não dá para negociar. É herança, Aleluia. é conquista. Eu não vendo, eu não dou, eu não troco e não abandono. Então, bom que eu dou de mão beijada para os meus inimigos. Se quiser tomar meu pedaço de terra, vai ter que vir lutar comigo no campo de batalha. E o que ele faz, pastor? Ele se coloca de pé e pega a espada, espera os inimigos virem. E o que ele faz? Se posiciona no meio de uma terra cheia de lentilha. Quando os inimigos invadiram a terra, Deus desceu no meio da terra e deu livramento para Samar naquele dia. Um homem sozinho venceu uma multidão inteira. E naquele dia Deus deu um grande livramento. E a vitória foi exata na vida de Samar. Um homem fez toda a diferença, porque não correu na batalha, porque se posicionou no meio e disse: pode vir, eu estou preparado. Pode vir, eu estou revestido. Pode vir, eu não corro. Deus manda dizer para alguém: é noite de assumir tua posição. Fight, fight. Ah, meu Deus, assume a tua posição de guerreira. Se coloca de pé. Adora ele, adora ele, adora ele, adora ele. Terme condure a chega. Urabacala mandara bacala masuri micala mandara bachega. Olha para mim. Esse pedaço de terra aqui representa os teus sonhos, Aleluia, Deus. representa a tua família, representa a tua casa, representa o teu filho, representa o teu marido, Aleluia. representa a tua esposa, representa o teu patrimônio, Oh, aleluia, Deus. representa os teus projetos. O que o diabo está tentando fazer? Você é incapaz, você não consegue, você é pequeno. Eu vou te destruir, eu vou parar com tua casa, eu vou parar tua chamada, eu vou parar o teu progresso, eu vou parar o teu avanço, eu vou destruir os teus sonhos, eu vou destruir tua família, eu vou acabar com teus filhos, eu vou colocar todo mundo na lona. E em contrapartida você vai ficar como? Assistindo de camarote, o diabo tacar aquilo